Seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são: o Supremo Tribunal Federal deu o primeiro passo no sentido de proibir que empresas façam doação de recursos a candidatos e partidos políticos. A ação direta de inconstitucionalidade que pede a mudança foi movida pela OAB Nacional. Conselho Federal lança aplicativo do Cadastro Nacional de Advogados para smartphones. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que advogados podem ser contratados sem licitação. Conselho Federal da OAB realizará no próximo ano, no Ceará, o primeiro encontro nacional dos advogados do Sertão do Brasil. OAB Nacional participa de audiência pública sobre perda automática de mandato de parlamentar. Você confere tudo isso agora no programa OAB Nacional. O Conselho Federal lançou durante sessão plenária o aplicativo para smartphones e tablets no Cadastro Nacional de Advogados. Através dele, é possível pesquisar profissionais inscritos no país. A consulta pode ser por nome, seccional, número da inscrição e tipo de inscrição. O aplicativo foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da OAB. O sistema de acesso ao Cadastro Nacional de Advogados está disponível para usuários dos sistemas iOS e Android e pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play. Ou seja, no próprio telefone celular, hoje os advogados, através de um aplicativo que poderá ser baixado das lojas respectivas, ele funciona tanto para a Apple quanto para o sistema Android, e ele pode ser baixado de forma direta, né, como aplicativo no telefone celular. Para acessar é bem fácil. Onde o advogado, na medida que baixe no seu telefone celular, ele tem um aplicativo no celular, clica em cima do Cadastro Nacional, o aplicativo Cadastro Nacional dos Advogados. Ele, acessando ao aplicativo, ele tem nome de inscrição, número de inscrição, todos os estados e todas as inscrições. Basta que o advogado coloque apenas o sobrenome da pessoa que ele está procurando. No meu caso, se botasse aqui apenas o meu sobrenome, Lamáquia, ele em seguida aplica em pesquisar e lista todos os advogados que terão o cadastro com o sobrenome Lamáquia e, principalmente, o mais importante, com a sua situação de regularidade frente à instituição, frente à OAB. O CNA facilita o acesso ao Cadastro Nacional, informando a situação de regularidade do advogado e ajudando assim a coibir o exercício ilegal da profissão. Este aplicativo ajuda exatamente por isso, ou seja, o advogado, no momento que ele esteja na audiência, ele tenha uma certa dúvida com relação ao profissional que esteja com ele. Na medida que ele esteja num outro lugar, esteja examinando uma procuração e tenha dúvida com relação ao profissional que assinou aquela petição, ele vai clicar e vai verificar, vai acessar através do Cadastro Nacional no seu próprio telefone celular, sabendo qual a situação de regularidade deste profissional, deste advogado. Isto nos dá uma condição muito importante, que é exatamente buscarmos coibir o exercício ilegal da profissão. Ou seja, nós teremos condições de, a partir de um aplicativo simples como este, numa sala de audiência, em qualquer lugar que o advogado esteja, ele conferir a regularidade da outra parte, a regularidade do seu colega que esteja numa audiência ou num determinado momento, numa reunião ou em qualquer outro local. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que advogado pode ser contratado sem licitação. Segundo o STJ, os conhecimentos individuais, a relação de confiança entre contratante e contratado, legitimam a dispensa de licitação para a contratação de profissionais de direito. Veja agora a reportagem especial de Viviana Lira. Advogado pode ser contratado sem licitação. A decisão foi tomada pela maioria de votos da primeira turma do STJ. Desde que movido pelo interesse público, o administrador pode escolher o melhor profissional, fazendo uso da discricionariedade que lhe foi conferida pela Lei 8.666 de 93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Para comentar sobre este assunto, a TV OAB convidou o ministro do Superior Tribunal de Justiça e relator do atual processo, Napoleão Nunes Maia Filho. Segundo ele, esse tipo de contratação não pode, por exemplo, contemplar familiares do advogado. Portanto, não ter feito a licitação para contratar um advogado não é improbidade. Agora, tem que levar em conta que essa contratação não pode contemplar, por exemplo, um parente do contratante, não é lógico? Um compadre, um afilhado, etc. É evidente que não, porque aí haveria uma distorção do poder discricionário que tem o prefeito de escolher o profissional que ele quer contratar. Também, por outro lado, temos de verificar que a remuneração paga ao profissional não seja uma exorbitância, né? Digamos, por exemplo, que o prefeito contrata alguém para, digamos, um caso bem trivial, para contestar uma ação de desapropriação, por exemplo, ou uma iniciativa qualquer contra o município. Aí ele paga ao contratado uma fábula de dinheiro. Evidentemente, isso aí foge completamente à normalidade e ao senso comum de equilíbrio. O relator afirmou que o gestor público pode tomar decisões com base na sua experiência profissional. O gestor público, todo gestor público tem uma margem de discricionariedade para tomar a resolução, a decisão ou a posição que a sua experiência indica, a sua sensibilidade, a sua iniciativa, e digamos até mesmo a sua genialidade. Então, se tudo ficar amarrado, fica tudo nivelado por um padrão, digamos assim, uniforme. Não é? Então, há pessoas que são mais diligentes, são mais expeditas, são mais criativas, né? São mais empreendedoras, e outros gestores que são mais quietos, são mais recatados. Então, será que os dois devem ser tratados do mesmo modo? Claro que não, né? Eu penso que é evidente que não. Napoleão Maia Filho ainda destacou que a remuneração tem que fazer jus ao trabalho intelectual do advogado. Tranquilizar as relações entre os gestores e, no caso, os advogados contratados por eles. Desde que, volto a repetir, o contrato esteja dentro do proporcional, do razoável, do justo, né? Como eu disse ainda há pouco, que o contratado não seja, digamos, um afilhado, um compadre, um parente do contratante, né? E que a remuneração seja adequada com os níveis remuneratórios vigentes no lugar. Então isso tranquiliza os gestores, permite que eles exerçam com mais tranquilidade, ao meu ver, o seu poder discricionário, de escolher, né? De selecionar entre vários aquele que melhor atende à sua necessidade, a necessidade pública. A questão foi enfrentada pelo STJ ao analisar um recurso especial ainda do ano de 2010, de um advogado contratado sem licitação pelo município gaúcho de Chuí. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsabilizava o advogado por ato de improbidade administrativa e o condenava a ressarcir o erário dos valores que recebeu. Diante da repercussão, a TV OAB também convidou a advogada especialista e professora em licitações, Carlene Moraes Antunes, para comentar um assunto em questão. Ela deixa claro que a contratação de serviços técnicos de natureza intelectual é considerada como inexigibilidade de licitação. A situação de contratação indireta, contratação, a forma que a administração não se vê em condições de diretamente executar o serviço. Isso eu digo porque tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles já possuem em seu quadro técnico assessoria jurídica específica. Então, existem algumas situações em que é necessário, a administração não se vê em condições de executar diretamente e precisa contratar terceiros. Nessa situação de contratação de terceiros, a Constituição Federal já traz a forma em como se deve dar isso, através de licitação pública. E a Lei 8666 de 93 veio posteriormente regulamentar e dizer todas as condições, a forma como se deve dar essa contratação.
O artigo 25 da Lei 8.666 de 93 permite a inexigibilidade de licitação para a contratação dos serviços técnicos, que são enumerados no artigo 13 do mesmo diploma legal. Entre eles, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A advogada destaca que a confiabilidade do profissional tem que ser levada em conta na hora da contratação. A faculdade do artigo 25 de se usar a inexigibilidade, não abrir procedimento de licitação no qual, por exemplo, se aprecia apenas o preço, é importante porque a gente está tratando de um serviço altamente especializado e que, além de toda a técnica do profissional do direito, deve também ter em destaque essa questão da confiança, da confiabilidade no profissional. Então, existem muitas situações em que a administração necessita de um parecer, de um estudo técnico específico, e nada melhor do que o profissional especializado para dar essa segurança ao gestor na tomada de decisão. A especialista explica ainda que este tema vem sendo discutido há muito tempo, sendo apreciado pela súmula número 4 de 2012 do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, esse assunto para nós advogados não é um assunto novo, é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo. Inclusive, ele foi apreciado pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, no qual nós temos a súmula 04 de 2012, onde também está nesse entendimento da possibilidade e do enquadramento do advogado especialista na inexigibilidade de licitação. Obviamente, nessa visão de defesa do interesse público, é isso que mais se destaca. E, obviamente, que quando da tomada de decisão do gestor, ele deve sim seguir todo o rito para a contratação por inexigibilidade. Então, tem que haver uma justificativa, tem que estar comprovado por documentação essa experiência, essa expertise do profissional, né? A publicação dando conhecimento a toda a sociedade daquela contratação, tem que ser verificado as questões aí da prestação de serviço, até mesmo do valor cobrado, e com base nesse levantamento e nessa justificativa, aí sim é enquadrado na inexigibilidade a contratação do profissional. Kalene Moraes conclui que essa decisão do STJ é considerado um avanço para a advocacia. Um avanço, né, o STJ ter vindo com esse entendimento também, porque a gente já tínhamos decisões em separados, alguns Justiça Federal, outros tribunais já também vinham já com esse entendimento dessa possibilidade. Com o título de pior casa prisional do país, o Presídio Central de Porto Alegre receberá no dia 20 deste mês a vistoria do Conselho Federal da OAB e da Seccional Gaúcha. A vistoria, que será realizada em presídios de todo o país, sempre de forma conjunta com as seccionais, integram o programa de atuação da entidade. Juntamente com a Pastoral Carcerária, com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Reforma do Judiciário, a Ordem busca a realização de mutirões para o atendimento de presos desassistidos. Além do Presídio Central de Porto Alegre, as demais vistorias no restante do país serão divulgadas pelo Conselho Federal em seu site e por meio de suas mídias sociais, como o Twitter e o Facebook. E no próximo bloco você confere. Conselho Federal da Ordem realizará no próximo ano no Ceará o primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão do Brasil. OAB Nacional participa de audiência pública sobre perda automática de mandato de parlamentar. O programa OAB Nacional volta em instantes. O Conselho Federal da OAB vai realizar o primeiro Encontro Nacional dos Advogados do Sertão do Brasil. A divulgação foi feita durante o encontro de presidentes da Ordem.
O evento está marcado para abril de 2014, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O intuito é lançar o olhar sobre as localidades onde se exerce a advocacia em condições mais adversas e mais isoladas dentro do país. Consideramos que há uma necessidade realmente de se fazer, lançar um olhar para essa advocacia que atua no sertão, para a advocacia sertaneja, que trabalha, que vive numa das regiões que tem uma peculiaridade histórica, que tem aspectos diferenciados, que tem as maiores adversidades dentro do quadro nacional. E é chegado o momento de uma inovação ainda maior, valorizar o advogado que milita no interior dos estados. Nós chamamos um encontro dos advogados dos sertões espalhados por todo o Brasil, valorizando o norte, o nordeste, mas enfim atingindo o país todo. A cidade eleita para sediar o encontro foi Juazeiro do Norte, no Ceará. A escolha do lugar se deu para promover a integração de advogados do sertão dos estados nordestinos. E vamos realizar o primeiro encontro nacional dos advogados do sertão do Brasil, para podermos cadastrá-los, para podermos verificar a situação que os nossos colegas se encontram. E o presidente Valdetário Monteiro se colocou à disposição e nós realizaremos na cidade de Juazeiro do Norte do Ceará, na segunda quinzena de abril. A coordenação do evento ficará ao cargo do tesoureiro Oneildo e do presidente Valdetário, para que pudéssemos, portanto, ter em Juazeiro do Norte, no Ceará, este grande encontro nacional dos advogados do sertão, que eu quero que seja integrado. Escolhemos uma cidade na divisa, chegando em Pernambuco, para que Pernambuco participe ativamente. Queremos que o Piauí participe ativamente, que a Paraíba participe ativamente, a Bahia participe ativamente. Um momento importante do evento será o encerramento, com a realização de uma apresentação cultural, em que tocadores de repente, estilo musical nordestino, falarão da advocacia brasileira. Sabemos que no Nordeste nós temos vários aspectos, expressões culturais, e dentre elas há os repentistas, que é uma expressão cultural que podemos nomear como uma das mais destacadas e originais expressões culturais da brasilidade. E essa expressão cultural, ela realizada em homenagem, vinculada à advocacia, em referência à advocacia, isso vai dar um destaque a esta expressão cultural que é bastante forte, bastante sedimentada em todo o sertão nordestino, originária praticamente desta região. E a advocacia festejada, cantada sobre a leitura desta expressão cultural, ela vai ter destaques que nenhuma outra expressão cultural, nenhuma outra modalidade destacaria como o repente permite destacar. A Câmara dos Deputados convocou uma audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição 313 de 2013 do Senado Federal para tornar automática a perda de mandato. A OAB participou da mesa de discussão. Tornar automática a perda de mandato de parlamentar na hipótese de improbidade administrativa ou de condenação de crime contra a administração pública foi a discussão de uma audiência que a OAB participou na Câmara dos Deputados. Fica, no que mais importa, a declaração de apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, a compreensão tanto política como jurídica da entidade de que esta PEC dá sistematização à ordem constitucional. A proposta de emenda à Constituição 313 de 2013, que altera o artigo 55, teve a participação do presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, do subprocurador-geral da República, Odim Brandão Ferreira, do Instituto de Direito Político e Eleitoral, Eduardo Máfia Nobre, e do advogado especialista em Direito Eleitoral, Antônio Augusto Maier dos Santos. É uma sugestão da OAB que eu acho que é mais convergente com o sentimento da sociedade hoje, que é aprovar aqui na comissão especial a PEC do jeito que ela veio do Senado, para que nós possamos imediatamente levar ela ao plenário e encerrar definitivamente esse assunto. Esse assunto já causou muito constrangimento, muita vergonha ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, e certamente a providência melhor nesse momento é acelerar esse processo, não dar ideia para a sociedade de que nós estamos procrastinando esse assunto e levar imediatamente o tema ao plenário.
Portanto, esta proposta de emenda constitucional vem para resolver este problema causado por essa incongruência, fazendo com que ocorra, nos casos de condenação por ato doloso contra a administração pública, ou seja, ato intencional, alguém que intencionalmente comete desvios contra a administração pública e for condenado por isso, perderá o mandato automaticamente. É uma medida bastante louvável do Congresso Nacional. O presidente nacional da Ordem também sugeriu aos parlamentares que aprovem a PEC já votada no Senado, sem as alterações propostas pelo deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, para que o processo ande de forma mais acelerada. A proposta, como veio do Senado, prevê a cassação automática no caso de condenação por ato doloso de improbidade administrativa. Mas há uma importante PEC tramitando na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Vieira da Cunha, que prevê outras hipóteses de cassação automática de mandato, quais sejam nos casos de crimes contra a administração pública e nos casos de crimes, ainda que comuns, que suscitarem a condenação em pena privativa de liberdade por 4 anos. A sugestão foi no sentido da aprovação, desde logo, da PEC oriunda do Senado Federal, para que entre em vigor a partir de uma promulgação que seria bem mais rápida, e a tramitação em separado das outras 2 hipóteses propostas pelo deputado Vieira da Cunha, que, em sendo aprovadas pela Câmara, seriam remetidas ao Senado Federal. E depois do intervalo, você vai ver. Ministros do STF começam a votar ação direta de inconstitucionalidade, que pede o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. A gente volta já. Cursos de direito em todo o país foram suspensos pelo Ministério da Educação. A medida faz parte da parceria firmada entre o MEC e o Conselho Federal da OAB em março deste ano. O protocolo consolidado entre os dois instituiu uma comissão paritária para estabelecer o novo marco regulatório do ensino jurídico no país. Para a Ordem, é essencial que a criação indiscriminada de cursos sem qualquer estrutura seja vetada para a melhoria de qualidade da educação. A decisão do Ministério já vale para os atuais processos seletivos. As instituições de ensino tiveram suas autorizações de ingresso de novos alunos suspensas por causa dos índices de qualidade insatisfatórios. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que pretende acabar com o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Na hora do voto, na hora da definição do poder político e na hora da formação de vontade política do voto, todos os brasileiros devem se igualar. Esta foi a afirmação do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, na ADIM 4650, que é contrária à lei que permite o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Os mais ricos, os que possuem renda superior, faturamento bruto superior, participam da atividade política nacional de forma diferenciada em relação aos mais pobres. Excelências, na hora do voto, na hora da definição do poder político e na hora da formação da vontade política do voto, todos os brasileiros devem se igualar. Não deve haver, nesse momento, distinção que faça um privilégio em relação, principalmente, ao poder econômico, principalmente a quem o destino já delegou, já emprestou uma melhor sorte. Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil solicita que o Supremo Tribunal Federal
nesse ponto, determine que seja fixado um valor máximo absoluto de contribuição, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, com a responsabilidade de uma entidade equilibrada, solicita desde a inicial que haja a modulação dos efeitos para que o Congresso Nacional seja instado a legislar sobre as lacunas decorrentes das declarações de inconstitucionalidade ora arguidas, para que a Suprema Corte do meu país declare a inconstitucionalidade, mas a legislação positiva seja feita pelo Congresso Nacional. O ministro e relator da ação, Luiz Fux, votou pelo fim das doações privadas. O ministro Joaquim Barbosa fez um voto enfático contra o atual modelo de financiamento de campanha. Para ele, a doação de empresas causa influência nefasta e perniciosa no resultado dos pleitos. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, defendeu que cabe ao Congresso Nacional alterar as regras atuais e não ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da OAB afirmou que as empresas têm o seu papel importante no desenvolvimento e no progresso econômico do Brasil, mas que elas não podem interferir em decisões políticas do país. Isso é inconstitucionalidade porque há uma discriminação. De forma acertada, a lei afasta da campanha eleitoral sindicatos, igrejas, órgãos de classe, afasta também empresas concessionárias de poder público, entidades estrangeiras. Da mesma forma, deve ser afastada a aplicação de empresas, principalmente aquelas que têm contrato com o poder público, principalmente aquelas que são subsidiárias de empresas concessionárias do poder público, para evitar que as campanhas sejam milionárias e volumosas ao ponto de se tornar impossível fiscalizar o caixador de campanha. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o barateamento das eleições no Brasil. Eu acho que o eixo central da discussão há de ser o barateamento das eleições. Eu acho que mais importante do que discutir os modelos de financiamento, o que também é importante, é discutirem-se fórmulas de baratearem-se as eleições no Brasil. Reduzir o papel central que o dinheiro passou a desempenhar, comprometendo a legitimidade democrática e comprometendo o princípio republicano. Não adianta apenas fechar os modos de financiamento. É preciso que o modelo seja em si mais barato. É preciso que a política volte a ser um debate de ideias e que a separação entre política e mercado seja clara. A votação não chegou a ser concluída devido a um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. No entanto, o julgamento agora só deve terminar no ano de 2014. Veja no próximo bloco. A OAB divulga relatório de atividades em defesa dos credores públicos. O programa OAB Nacional volta já. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou o relatório de gestão da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos, precatórios. Essa comissão tem o objetivo de assessorar a entidade a respeito do tema precatórios judiciais. Através dela, são desenvolvidas atividades como a modulação do pagamento de dívidas do poder público e o pedido de proposição de nova redação à súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe a não incidência de juros de mora sobre os precatórios pagos no ano seguinte. O presidente da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos da OAB Nacional, Marco Antônio Inocente, concedeu entrevista ao programa OAB Nacional e fez um balanço das atividades realizadas em 6 meses de trabalho. A TV OAB recebe hoje o presidente da Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos Precatórios, Dr. Marco Antônio Inocente. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da Ordem.
Agora, doutor Inocente, qual é a realidade dos precatórios hoje no Brasil? A realidade dos precatórios hoje no Brasil não é diferente da realidade dos precatórios no momento passado, em que vivemos um período de muita irresponsabilidade no pagamento dessas dívidas judiciais. Os precatórios judiciais nada mais são do que dívidas do poder público decorrentes de condenações judiciais, portanto deveriam ser pagas no exercício financeiro seguinte àquele que foi requisitado o pagamento ao final do processo. Ocorre que os estados, os municípios, não cumprem essas dívidas no prazo fixado pela Constituição Federal. Hoje nós temos um estoque de precatórios da ordem de 100 bilhões de reais e hoje estamos vivendo uma situação em que se busca uma solução definitiva para o problema dos precatórios. A comissão foi criada na atual gestão e já tem 6 meses de trabalho. Qual o objetivo da comissão? O objetivo da comissão é assessorar o Conselho Federal de Advogados do Brasil na adoção de medidas judiciais, medidas administrativas, na defesa do interesse dos credores de precatórios. A comissão trabalha em conjunto com as seccionais e com as comissões de precatórios de cada estado. Como é que é essa parceria? Essa parceria é imprescindível no trabalho da nossa comissão, porque é a partir das situações que se verificam nos estados, nos municípios, é que se pode atuar a nível nacional. A parceria que estabelecemos com as comissões de precatórios das seccionais do Brasil inteiro, dos advogados do Brasil, ela possibilita um amplo conhecimento da situação concreta, os desafios que cada OAB local tem em relação aos seus precatórios, aos precatórios que são processados pelo tribunal. É problema que envolve não só os devedores, os municípios, os estados, mas também o Tribunal de Justiça Local, a Justiça Local, porque ela precisa ter uma interlocução muito grande com os tribunais, porque hoje eles processam e fazem a gestão, o controle dos precatórios no âmbito das suas jurisdições. E quais os principais temas tratados pela comissão hoje? Os principais temas que ocupam a Comissão Nacional de Precatórios é basicamente a questão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 4357 e a questão que envolve correção monetária dos débitos judiciais e a súmula vinculante 17. Esses temas preocupam muito o Conselho Federal, todos os advogados do Brasil, porque tem uma incidência nacional, são questões relacionadas ao orçamento público de impacto muito grande na esfera das administrações públicas regionais, estaduais e municipais. A questão da modulação envolve diretamente a solução que o Supremo Tribunal Federal irá preconizar para a equação dos precatórios, do déficit dos precatórios, da dívida de precatórios para os próximos 5 anos. O Supremo já vem julgando a modulação, o ministro Luiz Fux apresentou seu voto no dia 24 de outubro, na sessão do dia 24 de outubro do plenário, seguido do pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora deverá ser mais uma vez levada a plenário essa questão para a deliberação final de como será feita o período de transição do antigo regime especial, que foi considerado inconstitucional, para o artigo 100 da Constituição, que prevê o regime ordinário de pagamento de precatórios. Essa questão da modulação é uma questão central que ocupa a atenção da Comissão Nacional de Precatórios. Outra questão é em relação à correção monetária, pois o Supremo Tribunal Federal, nesse mesmo julgamento, considerou inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária. Daí porque é imprescindível que os tribunais de justiça passem imediatamente a considerar essas dívidas por um índice que realmente reflita a inflação, não a TR, né? Sob pena de daqui a algum tempo, daqui a 1 ou 2 anos, se ter um outro esqueleto, um outro estoque
seria o estoque do estoque dos precatórios, o estoque de correções monetárias que foram desprezadas no cumprimento da emenda 62. Finalmente, o outro tema que ocupa a atenção especial da Comissão de Precatórios do Conselho Federal é a questão da súmula vinculante 17, pois o enunciado está revogado a partir da edição da emenda constitucional 62, que incluiu o parágrafo 12º no artigo 100 da Constituição Federal. E esse dispositivo dispõe expressamente que incidirão juros moratórios até o pagamento dos precatórios, diferente do que acontecia antes, quando havia um período considerado de graça constitucional, que seria um período que o Supremo reputou como sendo um período de moratória, de 18 meses, entre a data da requisição do precatório até o prazo máximo, que é o final do exercício financeiro seguinte àquele da requisição. Essa questão ocupa especial atenção porque ela implica na retirada, na suspensão da incidência de juros por 18 meses, e hoje isso já não pode mais ocorrer, e ainda assim se aplica pelos tribunais de todo o país a súmula vinculante como se ela ainda tivesse ainda em vigor, como se a Constituição não tivesse alterado esse particular. Portanto, isso é uma questão que o plenário do Conselho Federal irá em breve se manifestar. Hoje, inclusive, tive notícia de que a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem aprovou o requerimento feito pela Comissão de Precatórios para que o Conselho Federal ingressasse com uma proposta de súmula vinculante para dispor expressamente que o pagamento de precatórios a partir da emenda 62 não pode ter suspenso o pagamento de juros. Deverão incidir juros de mora e correção monetária até a data do efetivo pagamento do precatório. Agora, quais as expectativas da comissão para o futuro, para 2014? A expectativa é que essa questão da modulação seja julgada, provavelmente deverá ser julgada no começo do ano de 2014. Vários processos que tramitam hoje no Supremo, repercussões gerais, principalmente algumas propostas de súmula vinculante, algumas ADINs que têm um impacto muito grande no atual estoque de precatórios, também ocuparão a agenda da comissão, que vem atuando no sentido de apresentar manifestações em todos os casos levados ao Supremo Tribunal Federal, em que há repercussão geral, em que o pronunciamento da Corte se espraiará para todos os casos em âmbito nacional. Dr. Marco Antônio Inocente, eu agradeço sua participação no programa OAB Nacional. Eu que agradeço, muito obrigado por poder divulgar o trabalho da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da Ordem. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Se você quiser mais informações sobre a comissão, é só acessar o site da OAB, www.oab.org.br. Até a próxima! E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional.